Daniel, vamos falar de agricultura no NT Sul, destacando a cultura da soja aqui na região de Cachoeira do Sul, que vem tomando o seu espaço diante das situações de preço, principalmente condições de produção e, claro, rendimento, produtividade que a gente vem encontrando aqui na região de Cachoeira do Sul, muito caracterizada pela cultura do arroz, mas a gente sabe que essa variação vem se tornando mais comum. Não é novidade para ninguém que a gente vem de uma estiagem bastante forte por mais um ano consecutivo aqui na nossa região e isso, de certa forma, interfere no resultado final e na comercialização do grão, principalmente para o exterior. Para tratar sobre o assunto, está com nós o Luiz Fernando Gutierrez, analista da Safras e Mercado. Luiz, primeiramente, obrigado por nos atender. De uma forma geral, antes da gente entrar de fato no assunto de mercado, qual a perspectiva e os resultados que estão saindo da safra 2023, se a gente pegar a soja como a cultura mãe, de certa forma, aqui no Rio Grande do Sul e, claro, em Cachoeira do Sul? Boa tarde. Olá, boa tarde, Bernardo. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Bom, Bernardo, a gente tem a colheita avançando no Rio Grande do Sul, mas a gente sabe que, infelizmente, nessa temporada, de novo, a gente teve problemas produtivos. O ponto positivo com relação a isso é que os problemas relacionados à produção, eles não são tão grandes quanto os do ano passado. Isso é um fato, né? Mas é claro que a gente tem problemas em diversas regiões do estado, mas eles não são tão profundos, digamos assim, ou tão amplos quanto os que a gente viu na safra anterior. Então a gente vai ter, de certa forma, alguma recuperação de produção ainda nessa temporada, mas naturalmente não vai ser a produção que a gente esperava. A gente podia colher uma safra aí, até mesmo um recorde, né, de 22 milhões de toneladas, possivelmente no estado, e a gente está trabalhando hoje com uma produção aí mais próximo de 15, 16 milhões. A colheita está avançando, já passou da metade da área estadual, né? A gente está falando aí que até o final da semana passada a gente tinha 54% da área gaúcha colhida. Está atrasado, naturalmente, está abaixo da média das últimas 5 safras aí, que é em torno de 70%. Mas é uma colheita que vem melhorando, né? Nos últimos tempos o ritmo está melhorando, está tentando uma recuperação aí dos atrasos iniciais. A gente teve atrasos também derivados de um plantio que foi atrasado, então a gente atrasa o desenvolvimento da planta e acaba também colhendo, iniciando a colheita mais tarde. Mas a gente não deve ter mais grandes problemas, digamos assim, com relação à colheita, até porque o clima, pelas próximas semanas, deve ajudar o trabalho aí nos campos gaúchos. Mas o fato é esse, a gente tem uma perspectiva de uma produção aí em torno de 16 milhões, como eu falei. Naturalmente, esses números ainda podem sofrer alguma mudança, né? A gente só vai saber o número final, o número verdadeiro, quando a gente acabar a colheita, então ainda faltam alguns dias, algumas semanas para isso. Mas o que a gente pode dizer é que os problemas não são tão graves quanto os do ano passado, mas a gente sabe, né, existem regiões aí nesse ano no estado que estão colhendo muito mal, né, principalmente na fronteira oeste, parte do noroeste do estado, mas tem regiões, tem micro-regiões que estão colhendo muito bem, né, a parte mais ao norte do estado, uma parte relativamente central está colhendo bem, uma parte mais próxima da região de Passo Fundo deve colher bem também. Então, o que está marcando a safra gaúcha nessa temporada de soja é irregularidade, né? Mas, de uma forma geral, a gente deve ter uma produção melhor que a do ano passado, então, pelo menos as perdas não devem ser tão grandes aí, então a gente deve ter um volume maior a ser negociado aí, que pode compensar um pouco essa queda recente do preço. Questão de condição de preço, Luiz. Hoje a gente trabalha aqui em Cachoeira do Sul e na região, variando ali de 140 a 145 reais, se a gente pegar um recorte um pouco maior. Porém, a tendência é de inclinação para baixo. Qual a perspectiva e qual a notícia que você pode compartilhar com o agricultor sobre a questão do preço? As notícias relacionadas a preço, elas não são boas, elas são bem ruins, na verdade, né? A gente vê em todo o país aí, desde o início da colheita, lá no final de janeiro, início de fevereiro, os preços recuando e recuando bastante, né? A gente está falando aí de uma queda em algumas regiões do Brasil de 40, 50 ou até mesmo 60 reais por saco. Então, o Rio Grande do Sul, de alguma forma, esse atraso de colheita traz um certo suporte, ou tem trazido um certo suporte, impedindo que esse ajuste negativo seja ainda maior.
né? Então, só que isso vai agora com o avanço da colheita, com a finalização da colheita logo ali na frente, isso não vai mais trazer suporte. E aí, aí o mercado gaúcho vai ficar como o resto do Brasil, que é um mercado muito ofertado, embora menos que outros estados, né? A gente vai ter muita soja no Brasil nesse ano, porque a gente está colhendo uma safra recorde, né? Mesmo com os problemas do Rio Grande do Sul, a nossa projeção para a produção é uma produção recorde acima de 155 milhões de toneladas, a maior produção da história do Brasil, porque o resto do país está colhendo muito bem, a verdade é essa. Inclusive o Mato Grosso, que já é há muito tempo o maior estado produtor, né? A gente sabe, a maior área plantada de soja no Brasil, ele deve ter uma produtividade recorde nessa temporada. Então, não só a área mato-grossense vai ser recorde nesse ano, como a produtividade vai ser recorde, e isso naturalmente vai levar a uma produção recorde. Então, a gente tem vários estados do centro do país, da faixa central, que estão colhendo, né, finalizando aí, colhendo muito bem, e isso vai nos levar a uma safra muito grande, né, já está nos trazendo esse volume, né, disponível no mercado. A gente já está com mais de 90% da safra brasileira colhida, o Rio Grande do Sul é o estado que está um pouco mais atrasado. E esse volume tão grande, Bernardo, é o que pressiona o preço. A gente não tem como fugir disso. Luiz, eu vou te fazer essa pergunta porque ela está muito atrelada aqui na nossa região, o produtor que opta pela rotatividade. Vou pegar o arroz e soja em áreas baixas, em terras baixas, melhor dizendo. Hoje o arroz ele está com uma inclinação positiva, acima de 80, 82, 83, hoje a saca do arroz. É uma tendência o arroz subir e a soja descer, digamos assim, fazendo o caminho contrário de anos anteriores, que o arroz estava descendo e o soja subindo? Sim, sim. Nós temos a nossa análise de arroz aqui também, né? Um dos serviços que a gente tem, uma das commodities que a gente cobre também é arroz. E o nosso analista aqui, o Evandro Silva, ele traz esse cenário, ele traz um cenário de preços firmes para o arroz, preços em alta ao longo do ano, né? Porque a gente teve uma produção abaixo do esperado também, a gente também teve os problemas climáticos que, de certa forma, impactaram a soja, também impactaram a produção de arroz, principalmente na fronteira oeste, né? Onde a gente veio de um déficit hídrico muito grande, né? Desde o plantio, acabou faltando água, a verdade é essa, algumas áreas foram abandonadas, e essa produção menor de arroz é o que está trazendo sustentação para o preço. Então, a tendência, pelo que ele fala, né, e a gente está acompanhando aqui, para o preço do arroz realmente é positiva, né? A gente pode até ver o arroz de novo aí se aproximando de R$ 100, possivelmente base Porto aí nos próximos meses. Então, sim, é uma tendência inversa do que a gente tem visto em anos anteriores, né, Bernardo? Que era preço de soja em alta e arroz em baixa. Nesse ano, tudo está indicando aí que a gente vai ter uma tendência inversa, que é preço da soja em baixa no primeiro semestre e preço do arroz ao longo do ano mais firme e com a tendência de alta. Ok, Luiz, obrigado por nos atender, sucesso e que a agricultura, de uma forma geral, saia bem dessa safra 2023. Obrigado, Bernardo, pelo convite. Até a próxima. Tá certo. Daniel, relato então do Luiz Fernando Gutierrez, analista das safras e mercado, falando sobre a cultura da soja, questão de resultados diante da estiagem e também fazendo um prognóstico de preço para o ano de 2023.